Graça e paz, família Getsemane. Estamos aqui para mais um tutorial Células e Get, nesse ano de 2023, declarando que Jesus é o Rei de toda a terra. E hoje nós estamos na nossa quarta ministração do mês de maio, esse mês que nós estamos dizendo: Jesus é o Rei da minha casa. Então, fica comigo e seja grandemente edificado. E como nós já tínhamos dito, nós vamos falar mais uma vez do que acontece quando Jesus entra em uma casa. E desde já eu quero declarar que esse Jesus já entrou e vai entrar na tua casa. Fica comigo para você não perder nenhum detalhe. Olha só o que diz a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos falar de uma casa que foi alvo do agir de Jesus. Quando Jesus entra naquela casa, eles estavam em meio a um casamento. E nós falamos disso já na semana passada, você deve lembrar. Então, foi um casamento em Caná da Galileia. Nosso respaldo bíblico está em João 2, de 1 a 12. Quando Jesus entrou naquele casamento, ele foi convidado. De maneira nenhuma ele entrou de penetra ou ele estava lá de mau grado. Pelo contrário, ali existia uma estima daquela família por Jesus e de Jesus por aquela família. E o que acontece? No meio daquele casamento, o vinho simplesmente acaba. E para eles era muito importante a questão de ter o vinho durante o casamento. E eram vários dias de casamento. O vinho era o que dava a alegria da festa. E como eles tinham Jesus na casa, a alegria não poderia cessar. Mesmo com as intempéries do dia a dia, mesmo com as dificuldades, os pormenores que a vida te propõe, eu quero declarar sobre a tua vida: você já tem Jesus na tua casa. E se você que está me assistindo ainda não tem Jesus na tua casa, hoje você não vai terminar essa ministração sem ter esse Jesus maravilhoso na tua casa. Diz a palavra de Deus que Jesus solucionou o problema daquela família, fazendo o seu primeiro, inclusive, milagre na terra, transformando água em vinho. Inclusive, sendo relatado por todos os convidados que o vinho que Jesus tinha transformado era ainda melhor do que o vinho que já havia sido servido. Algo que não era costumeiro para aquela região, para aquela população. Geralmente eles serviam o melhor vinho e depois vinha o de menor qualidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa a alegria que você já teve, que a tua casa já experimentou, e também não importa qual a dificuldade que vocês estão vivendo hoje, esse Jesus entrará com provisão de alegria na tua casa, e a glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira, em nome de Jesus. Então recebe aí a alegria do Senhor como a tua força dentro da tua casa. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo, que está no nosso respaldo, lá em Lucas, capítulo 4, 38 e 39. Foi quando Jesus entrou na casa de Pedro. A Bíblia relata que Jesus estava ensinando na sinagoga e, de repente, Jesus saiu, terminou o seu serviço ali e foi até a casa de Pedro. Foi fazer uma visita na casa de Pedro. E, para surpresa de Jesus, ele encontra a sogra de Pedro adoentada. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, é impossível Jesus chegar numa casa, Jesus poder fazer parte de uma casa sem que ele venha influir com o seu poder e o sobrenatural. Então deixa eu dizer, na tua vida e na tua casa hoje, você pode ter pessoas enfermas. Na nossa cidade, inclusive, é um período de chuva, sol, acontecem muitas doenças, muitas viroses, mas eu quero declarar sobre a tua vida: o Jesus, Rei de toda a terra, já chegou na tua casa para trazer solução de cura. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela senhora adoentada, ele agiu com cura na sua direção. E a Bíblia é muito clara, ao final desse período, ela passou a servi-lo. Porque o Senhor Jesus tem tanto interesse em que a sua casa experimente de saúde? Porque Ele quer que você o sirva
na integridade, na totalidade da sua força, da sua capacidade. Ele quer você bem para que você possa sair e levar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus para todas as pessoas. Então, se você está precisando de um milagre de cura, se você ainda não conhece o poder desse Jesus, eu quero te dizer que o mesmo Jesus que agiu na vida da sogra de Pedro, na família de Pedro, também pode agir na tua casa e hoje ele vai se manifestar poderosamente. Amém? Vamos ver uma outra casa em que Jesus entrou. Essa está respaldada em Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. É onde Jesus leva restauração. A Bíblia diz, nesse contexto, que Jesus estava numa casa onde ele geralmente se hospedava. E de repente, muitas pessoas chegavam porque aonde há Jesus Cristo, há solução, há milagre, há poder. Então as pessoas buscavam muito estar perto de Jesus. E imagina, ele estava numa casa onde ele se hospedava e de repente muitas pessoas foram chegando, muitas pessoas buscando diversos milagres, diversas soluções para os seus problemas. Mas naquele dia em especial, uma coisa chamou muita atenção de Jesus. Quando ele observou que no teto da casa, na parte superior da casa, começou-se a abrir um buraco. E uma pessoa começou a ser descida pelos seus amigos por aquele buraco. Tratava-se de um homem que estava paralítico e que seus amigos fizeram, tiveram todo o cuidado, carinho e se esforçaram para que ele pudesse acessar Jesus, que eu imagino que ele já deveria ter tentado muitas vezes, mas como Jesus sempre andava com multidões o cercando, nem sempre as pessoas conseguiam ter acesso a ele. Você vê, inclusive, na Bíblia, algumas situações que aconteceram assim. E naquele dia, a fé daquele homem impressionou a Jesus, porque ele tinha certeza que ao entrar na casa onde Jesus está, ele poderia ser livre, ele poderia ser curado, ele poderia ser restaurado. Qual era a dificuldade daquele homem? Ele era paralítico. Deixa eu dizer uma coisa para você, se há coisas, se há itens, se há regiões na sua vida que estão paradas, paralisadas, que não conseguem se mover, e a paralisia daquele homem, imagino, que possibilitava, por exemplo, de se divertir. Não poderia jogar um futebol com seus amigos, por exemplo, ele não poderia fazer qualquer tipo de trabalho, ele não poderia se locomover sozinho, ele precisava, do suporte, da ajuda de outras pessoas que o levassem, então atrapalhava. A paralisia sempre nos atrapalha, mas Jesus já entrou. Jesus já está aqui para entrar na tua casa e romper com todo e qualquer tipo de paralisia. O que é que hoje está paralisando a sua vida? O que é que hoje tem impedido você de crescer, você de romper em algumas áreas, você de sair do ponto zero para caminhar, pelo menos começar a caminhar para os seus sonhos, para o lugar onde você deseja chegar? Hoje é dia de Jesus entrar na tua casa e toda a paralisia que existe em você, na sua vida e na sua família, ser completamente expulsa de lá pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém? Vamos ver então o que aconteceu na nossa quarta casa. Essa daqui está com respaldo de Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32. É quando Jesus entra na casa de Levi. Ali houve arrependimento. A palavra de Deus diz que existia um homem chamado Levi. Ele era um publicano e cobrador de impostos. E os cobradores de impostos não eram muito bem vistos. Na verdade, ninguém gosta de pagar imposto, ninguém gosta de ceder o seu dinheiro. Inclusive, naquela época existia muito questionamento sobre se deveria pagar ou se não deveria pagar impostos, por causa que o sistema que geria a região que eles viviam era um sistema que não era da região deles, era um domínio romano. Então tinha muitas questões que envolviam os cobradores de impostos. E logo, quando Jesus entra na casa dele e vai se alimentar com ele, vai participar da vida dele, Jesus é muito questionado, inclusive pelos fariseus. Como assim? Como pode você entrar na casa de um homem que é cobrador de impostos, de um homem que não tem a estima da sociedade? Como você está junto com um pecador, com pecadores?
Então, Jesus deu a seguinte resposta, eu quero ler para você. Em Lucas 5:32, ele diz assim: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muitas pessoas hoje acham que precisam mudar as suas atitudes para que Jesus possa entrar nas suas casas. Eu já tive conversas, inclusive, como nós trabalhamos com juventude. E aí, querido, vamos servir a Jesus, vamos para a igreja, vamos caminhar com Cristo. E eu já ouvi muitas vezes a seguinte resposta: não, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida para poder ir para a igreja. Né? Eles falam poder ir para a igreja como se a igreja fosse a representatividade de caminhar com Jesus, e tudo bem, às vezes a gente precisa de algo físico para entender que estamos andando com Cristo, né? Mas eu sempre faço um alerta a esses jovens: não é você que muda para poder andar com Jesus, não é assim, é o contrário, é você começa a andar com Jesus e Jesus muda as suas atitudes, o seu caráter. Basta que haja da tua vida, da tua parte, um arrependimento. A tua parte é se arrepender, o resto é com Jesus. Vamos parar com esse negócio de dizer: eu acho que eu não sou digno, eu acho que eu não posso, meus pecados, e você passa a vida inteira fazendo o trabalho do Espírito Santo, que é do juízo, da justiça. Não é assim. Simplesmente o que o Senhor Jesus quer é que você o permita entrar na tua casa e que você tenha arrependimento. E não importa aquilo que você fez, aquilo que você viveu, o quanto você já foi um indivíduo de desonra, Jesus apenas quer entrar na tua casa, na tua família, para que Ele possa fazer o sobrenatural. Há uma mudança da parte de Jesus para acontecer dentro da tua casa. Amém? Vamos ver aqui a próxima casa que nós temos como lição. Nós estamos na quinta casa, não perca a conta. Lucas 7, de 36 a 46, Jesus na casa de Simão. Ali houve perdão. Observa que na casa anterior nós estávamos falando que houve arrependimento. Aqui não, aqui já Jesus está fazendo a parte dele de liberar perdão. Acontece que quando Jesus entra nessa casa, era costume daquela região que você, o anfitrião da casa, oferecesse a quem está chegando água para lavar os seus pés e lavar as suas mãos. Se você imaginar, era uma região muito desértica, então tinha esse hábito mesmo de quando você chegava na casa de alguém, recebia água. E quando o anfitrião não fazia isso, era um ato como se fosse um pouco de desleixo, de falta de educação, de não os receber com a devida honra que é merecida a um convidado. Eu tenho certeza que quando você recebe convidados na sua casa, você sempre tem o maior cuidado de entregar para eles o melhor que você pode, né? Que é assim que a gente trata os nossos convidados. Mas mesmo que eles tivessem sido desonrados a não receber ou em não receber a água que era costume receber, uma mulher, a palavra de Deus diz, que surpreendeu a todos. E ela entrou e lavou os pés de Jesus, inclusive com as suas lágrimas, ali demonstrando um profundo arrependimento, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. As mulheres que estão nos assistindo aqui sabem o quanto o cabelo é importante para uma mulher, né? Uma mulher não se sujeitaria a isso se ela não tivesse entendimento realmente profético de que ela estava diante de alguém que poderia mudar a sua vida. E depois ainda ungiu os pés de Jesus com um unguento nobre. E ali naquele dia, Jesus libera perdão. Jesus perdoa todos os pecados daquela mulher porque houve um arrependimento verdadeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus tem todo o interesse de perdoar você dos seus pecados. Talvez você mesmo não se perdoe, talvez a tua família não te perdoe, a sociedade não te perdoe, você se sinta toda hora, coagido pelos outros, você se sinta pressionado pelos outros, você se sinta toda hora maltratado pelos outros, mas Jesus veio para a terra para morrer unicamente para poder perdoar o teu pecado e salvar você. Então dizer que o seu pecado é muito pesado, é muito grande, que você não merece perdão, seria a gente se desfazer do sacrifício, seria desonrar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Por isso eu quero te dizer, hoje Jesus quer entrar na tua casa. E para que Ele quer entrar na tua casa? Para poder perdoar os teus pecados e você viver uma vida livre em nome de Jesus. Amém?
Vamos lá para a nossa sexta e última casa. Vamos ver o que Jesus fez. O nosso respaldo está em Lucas 8, versículos de 41 até o 56. Jesus entrou na casa de Jairo e Jesus levou vida. A Bíblia diz que Jairo estava com a sua filha adoentada. E ele foi atrás de Jesus, implorou para que Jesus pudesse entrar na sua casa, para que Jesus participasse ali com eles daquele momento, porque ele sabia, ele entendia que todos os recursos humanos, terrenos, já tinham fracassado. Mas Jesus tinha uma solução. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o quanto você acha que está difícil a sua vida, não importa o quanto você acha que os teus sonhos já estão mortos, que a tua saúde já não tem mais jeito, os teus planos, a tua vida financeira, a tua vida conjugal. Jesus, quando foi convidado por Jairo, entrou na casa dele e simplesmente ele disse: menina, levante-se. Jesus pode, com apenas uma palavra, restaurar, ressuscitar tudo aquilo que está morto dentro da tua casa. Apenas hoje você precisa convidar a Jesus para entrar na tua casa, para que você possa viver o milagre e o sobrenatural. Amém? Eu queria agora orar pela tua vida, orar pela tua casa. Eu sei que tem algumas pessoas que estão agora nos acompanhando que ainda não tinham esse entendimento do poder de Jesus. Jesus simplesmente quer entrar na tua casa. Mas como eu vou fazer para Jesus entrar na minha casa? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus quer morar em nós. E a partir do momento que Ele mora em nós, Ele pode também morar na nossa casa, que é o lugar onde nós vivemos. Eu quero fazer uma oração contigo agora para que nós possamos entregar as nossas vidas a Jesus. Pode ser? Eu queria convidar você, a sua célula, a sua família, a todos que estão aí nos acompanhando. Por favor, você pode colocar a mão no seu coração e repetir comigo? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa habitar todos os dias na tua casa, em nome de Jesus. Agora eu quero orar pela tua casa e pela tua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus, que todas essas famílias aqui representadas, que hoje nos acompanham assistindo a esse tutorial, Deus, que eles tenham uma experiência do sobrenatural com Cristo. Agora nós acabamos de ouvir, Deus, 6 casas que ao receber o Senhor Jesus foram completamente transformadas em vários níveis, Deus, nos mostrando que o Senhor está preocupado com as nossas demandas de um por um. Senhor, que hoje essa pessoa que está precisando de uma cura entenda que o Deus da cura, que o Rei de toda a terra já está pronto para entrar na sua casa e agir com provisão de cura. Aquelas pessoas que estão precisando de perdão, que não conseguem se perdoar ou perdoar os outros e se aprisionam, Senhor, nessas cadeias, nós queremos declarar hoje que elas receberão, Deus, o poder do nome e do sangue de Jesus, que mesmo não tendo errado, não tendo pecado, resolveu entregar a sua própria vida para que nós pudéssemos ser perdoados e ser salvos. Que hoje eles possam sentir o teu abraço, Deus, que eles possam sentir o teu carinho, que eles possam receber o teu perdão. Pai, em nome de Jesus eu oro por aquelas casas que estão vivendo um tempo de verdadeira paralisia, seja espiritual, seja física, seja na sua saúde, seja nas suas finanças. Eu declaro sobre a vida desses, Deus, que hoje estão aqui com fé, unindo a sua fé à minha, mas no Senhor Jesus, Deus, eu quero declarar que eles verão ainda essa semana o poder do Todo-Poderoso agindo nas suas casas e tirando e arrancando toda a paralisia. E eles verão, assim como aquele homem que foi descido pelo teto, que impressionou ao Senhor Jesus, eles também verão o Senhor Jesus
olhando para as suas casas, olhando para as suas vidas e agindo com esse sobrenatural. E eles poderem caminhar, e eles poderem correr, eles poderem voar com tudo aquilo que estava paralisado até hoje, em o nome de Jesus. Pai, eu quero orar também por aquelas famílias que estão vivendo verdadeiros lutos, Deus. Aquelas famílias que estão vivendo o luto físico, de terem perdido algum ente querido, de terem perdido uma pessoa que lhes causou tanta dor, Deus. Que essas pessoas possam, Deus, hoje entender que há uma ressurreição em Cristo e que o seu ente não está perdido nas trevas, mas quando ele aceitou a Jesus, ele ganhou o direito de viver ao lado do Pai. Pai, também a cura e a ressurreição dos seus sonhos que estavam mortos. Pessoas aqui que já sonharam tanto e pelas dificuldades da vida, pelas intempéries, pelos seus pormenores, foram deixando de sonhar. Hoje, esse Jesus, Rei de toda a terra, entra na casa dessas pessoas, que eles entendam agora, Deus, que Jesus tem todo o interesse de vê-los sonhar, que Jesus não viria para essa terra, não morreria com morte de cruz, se não fosse para entregar para cada um uma vida abundante. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para que nós pudéssemos ter uma vida em abundância. E que hoje, Deus, nós possamos entender e tomar posse desse poder sobrenatural e viver uma vida muito feliz ao lado do Rei Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, foi um prazer poder estar aqui contigo. Espero que o poder do Senhor Jesus venha se multiplicando dentro da tua casa e espero te encontrar também na nossa igreja, né? Nos nossos 3 cultos, às 8 da manhã, às 10h15 e às 17 horas, para que nós possamos celebrar não somente na nossa casa, mas também com a família de Deus na casa de Deus. Beijo no coração e graça e paz.